Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a essa novidade do projeto Exor Inteligente. Como nós falamos, o ano de 2024 vai apresentar muitas novidades nesse projeto, que é o Exor Inteligente, o método das 4 perguntas para ser aprovado de primeira no exame da OAB. E aqui estamos para o primeiro podcast do ano de 2024, além de outras novidades que virão. Palmeira, que alegria estar aqui nesse projeto novo, 2024, com muitas novidades que ao longo desse ano nós vamos contar aí para o nosso público. É isso mesmo? Exatamente, doutor Paulo. Agradeço a audiência de vocês. Vamos, então, tratar de assuntos interessantíssimos essa noite. Exatamente, Palmeira. E eu acho que para a gente começar aí, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto chamado Exor Inteligente. Acredito que muitos de vocês já nos viram aí nas nossas redes sociais, principalmente canal do YouTube, Instagram, mas eu sei que tem muitos que ainda não conhecem o que é o projeto Exor Inteligente, o método das 4 perguntas. Vamos falar um pouquinho, eu acho, sobre isso. Mas antes ainda, eu gostaria, professor, vamos começar nos apresentando aqui, vamos falar um pouquinho como começou esse projeto, aonde ele começou. Então eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Paulo César Reis, eu sou advogado, militante há mais de 25 anos, professor, dei cursos em vários locais e sou pós-graduado, mestre em educação, e dentro desse projeto, dessa caminhada aí, conheci o professor Eduardo Palmeira e a gente então resolveu falar e tentar resolver esse problema que é a reprovação, um índice tão alto de reprovação no exame da OAB. Né, professor? Exato. Meu nome é Eduardo Palmeira, como o meu amigo Paulo já falou, eu sou professor de Direito Previdenciário, Processo Civil e juiz federal em Porto Alegre. E o Paulo já adiantou, a gente tem esse curso do Exor, que é Exor Inteligente, o método das 4 perguntas para passar de primeira na OAB, que vai ser o tema, então, do nosso podcast de hoje, né, Paulo? Exatamente. E tu adiantou que tu ia falar um pouquinho de como é que surgiu. Exatamente. Né, o Exor. Exatamente. Eu acho que é importante. Na verdade, o método Exor Inteligente, ele nasceu de uma dor que eu passei durante a faculdade. Um breve histórico aqui. Eu entro na faculdade no ano de 92 com uma promessa de que o dia que eu saísse da faculdade, eu teria minha carteira da OAB. Sem precisar, ou melhor, precisaria era me formar, fazer a faculdade. No meio da faculdade, Palmeira, 94, o atual estatuto da OAB está em vigor ainda. Em 94 veio o estatuto da OAB. O artigo 84 diz o seguinte: a partir da entrada em vigor desse documento, 2 anos a partir da entrada em vigor, ou seja, 96, obrigatoriamente todos terão que fazer que foi bem o ano que tu ia te formar, não é isso? Na verdade, eu me formei em 97. Então, eu fui pego no meio do caminho. Eu ainda teria um período, não tinha o que fazer. Vou confessar, eu tentei de tudo, mas não teve jeito. Tivemos que fazer o exame da OAB. Então, assim, foi uma época... Eu me lembro que na época teve gente entrando na justiça, né? Mandado de segurança. Com a ideia de que comecei o curso, quando eu comecei o curso de Direito, não tinha o exame da ordem, no meio do caminho troca a regra. Exatamente. Né? E não colou isso, né? Não colou. E sabe que muitos ainda tentam, porque o que acontece é o seguinte, o curso de Direito é o único curso no Brasil que exige uma prova. Então, se tu fizer medicina, terminou a faculdade, enfim, é médico. Fizer engenharia, terminou a faculdade, vai exercer. O advogado não. É bacharel, né? É bacharel e vai ser bacharel. E tem muitos colegas aí que estão há 10 anos como bacharel, porque não conseguem passar no exame da OAB. Mas isso vai mudar. É uma triste realidade. Então, assim, nasce dessa dor. Por quê? Porque nessa caminhada, eu conheço o professor Eduardo Palmeira, hoje juiz federal. Eu brinco que ele é o Pelé dos concursos públicos, mas isso é um assunto para outra. Conheço e um dia ele me convidou... Até porque o Pelé já morreu, né? Escolhe um vivo Messi, talvez. Cristiano Ronaldo. Vou pensar nisso na próxima. Mas ele me convida, não sei se tu lembra disso, Palmeira. Paulo,
vai lá assistir uma aula de um curso que eu tenho. Que curso é esse, Palmeira? Não, um curso que eu ensino o pessoal a passar para concurso. Eu disse, Palmeira, mas para concurso não tá nos meus planos isso, pelo menos. Mas eu fui assistir e fiquei impressionado. Era totalmente diferente de tudo que eu tinha visto. Mas o tempo passou e aí surgiu a ideia. Mas o que o Palmeira ensina para as pessoas passarem em concurso público cairia como uma luva para as pessoas passarem no exame da OAB. Aquele momento ali era totalmente diferente de tudo que eu tinha visto até o momento. Porque todas as pessoas se preocupavam muito com o conteúdo, enfim, é uma coisa que nós vamos falar aqui ao longo do... E aí, então, eu convido o professor Eduardo Palmeira para entrar junto nesse projeto e, para minha alegria, ele topou. E aí ele traz toda essa bagagem, toda essa experiência também, né, Palmeira, de preparar pessoas para o concurso público. E aí eu acho que tu também podia contar como é que surgiu o teu curso e que a gente vai acabar chegando no Exor Inteligente. Então, eu comecei a me preocupar, Paulo, com a questão de concurso público na década de 90, não fala para ninguém. Talvez a maioria das pessoas que estejam nos ouvindo nem eram nascidos na década de 90. Na década de 90, o pai deles estava conhecendo a mãe. Tá? E eu já estava pensando em concurso público. O primeiro concurso público que eu fiz foi no longínquo ano de 1993. Tu não era nascido, Paulo? 93? Não. Me contavam como era. Aí eu fiz em 93 o primeiro concurso público para o ICMS, fiscal do ICMS do Rio Grande do Sul. Advogado fazendo concurso para fiscal. Tu quer saber a minha história? Não, eu só quero saber, porque assim, é interessante que o pessoal saiba. Não que o advogado não possa fazer concurso para fiscal, mas acho que seria interessante tu contar por que tu faz. Não, né? Na verdade, direito foi o meu segundo curso. Tá? Inclusive, Paulo, eu não gostava de direito no início. Nunca diga nunca. E depois inverteu. Eu gostava de engenharia. Eu fiz engenharia para o meu primeiro curso, quando eu era guri. Eu não gostava de direito. Aí fiz engenharia, comecei a trabalhar como engenheiro e inverteu. Aí não gosto mais de engenharia, gosto de direito. aí que eu fui fazer direito, já era velho. Eu entrei na faculdade de direito com 30 anos de idade. E saí com 35, fechei 5 anos lá de direito. E aí, nesse meio tempo, eu era fiscal da Receita Federal, acabei fazendo concurso para o ICMS em 93, e para fiscal da Receita Federal, fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre. E passei e eu era fiscal da Receita. E aí, quando eu me formei em Direito, me formei em 99, no ano 2000, teve o primeiro concurso para juiz federal. Naquela época não precisava de 3 anos. Hoje, quem for fazer concurso de nível superior, em regra, são 3 anos. É juiz, procurador, etc. Naquela época não tinha. No Congresso, o pessoal estava conversando uma medida, uma emenda constitucional para botar 3 anos a Constituição. Hoje está na Constituição. Então, se fosse hoje, eu não poderia fazer, porque logo que eu me formei, eu já era macaco velho de concurso, né? Mas eu me formei em Direito, né? Eu já tinha feito engenharia. E o primeiro concurso para juiz federal eu fiz utilizando boa parte desse método que nós vamos mais ou menos explicar para vocês hoje, e passei de primeira no primeiro concurso para juiz que eu fiz, que não tinha 3 anos. Né? Então, e a partir dessa minha aprovação, é que os meus colegas de faculdade de Direito, que era tudo pessoal, eu me formei em Direito eu tinha 35 anos, o pessoal tinha uns 10 anos a menos, pelo menos. Tudo gurizadinha. Gurizada de 23, 24, 25, queriam saber, ô Palmeira, como é que tu passou? Isso. Né? Qual é o teu segredo? Passa de primeira. Aí nós estamos falando de 2001, quando eu passei para juiz, eu montei a primeira apostilazinha, sim, que é o embrião do Exor. E fiz uma palestrinha para eles. Se alguém tivesse filmado essa palestra, eu queria assistir hoje, para ver o que eu falei para o pessoal, que eu nem lembro. Mas a apostila ainda tenho lá em casa. Que ano isso? Em 2001. Olha aí. E a partir de 2001, aí depois aí por 2004, 2005, comecei a dar aula, foi quando eu conheci o Paulo. Aí veio esse negócio de preparação para concurso. Aí eu adaptei para concurso público em geral, e aí quando eu conheci o Paulo, a gente adaptou junto para a OAB. E é interessante, né, Palmeira, que isso acontece mesmo. Quando eu fiz o exame para a OAB, foi em 96, portanto o primeiro exame da OAB. Os professores queriam nos ajudar e não sabiam como, porque era uma novidade para todo mundo, ninguém sabia o que era a prova, tanto que ele mudou o formato, inclusive, da prova da OAB, ele era regional, então
o estado do Rio Grande do Sul fazia a sua OAB, a sua prova, São Paulo a sua prova, e depois em 2010 isso é unificado. Então era uma época muito incipiente, não tinha livro, não tinha curso. Não sabia nem sabia. como é que ia ser prova, para que lado ia. Ninguém sabia. E eu me lembro que na minha turma, nós éramos 80 formandos, eu fui o único que passei, e aí as perguntas se repetiam. Paulo, o que tu fez? Peraí, conta para nós como é que é essa prova. Tu tem a prova aí pra gente olhar. Então começou aquela curiosidade. Não, é interessante tu ter a prova. Quando eu comecei a estudar para concurso público também, na década de 90, igual o Paulo, não tinha internet. Tu não tinha provas anteriores. Aí tu descobria, tu tinha um amigo de um amigo que tinha feito os concursos anteriores. Tu ia eu lembro, eu com outro, batemos na casa desse sujeito que a gente mal conhecia, né? Pedimos emprestado as provas anteriores, ele trouxe um calhamaço, assim, nos entregou. Quase pediu para ficar com a carteira de identidade para devolver. E a gente foi na mesma hora num xerox, tiramos xerox e devolvemos tudo para cá. Era um outro momento. Mas o que não muda, Palmeira, e é interessante isso, e por isso que eu falei muito assim, isso nasceu de uma dor que eu senti, presenciei isso, teve muitos colegas, eu tive colegas que desistiram do curso, desistiram da profissão, foram fazer outra coisa, não conseguiram passar no exame, desistiram. Alguns falavam que era quase que um concurso público. E isso eu senti. E uma coisa que não tem mudado, e aí, segundo os dados da própria OAB Nacional, junto com a Fundação Getúlio Vargas, existe um documento chamado OAB em Números. Esse documento ele é atualizado a cada 3 anos. Eles estão falando sobre os índices de reprovação. E é impressionante, é absurdo. 70%, 80% dos candidatos que fazem a prova não passam. É um absurdo tu chegar a pensar que a cada 10 candidatos, 7 ou 8 vão ficar pelo caminho. E mais um dado, Palmeira, também que consta nesse... E por isso que eu digo que as coisas não mudaram tanto assim daquela época para agora. E alguns podem dizer, mas tu fez numa época mais fácil. Mas eu não tinha nada para estudar. Eu não tinha o que o pessoal tem hoje. Se eu botar hoje no Google aqui, exame da OAB... Não, e detalhe, Paulo, eram 80 da turma, tu foi o único que passou de primeira? Fui o único que passei de primeira. Eu, junto na minha formatura, recebi meu diploma, estava lá o representante da OAB que ia nas formaturas. Ele foi só porque eu tinha passado para me entregar a carteira da OAB. Então, assim, e a gente vem analisando. Quando a gente entra nesse projeto, que eu te convidei e a gente montou isso, a gente entra para conhecer realmente o problema do exame da OAB. Então, eu me aprofundei para tentar solucionar um problema que a gente vem acompanhando. Aí tu vai te deparar com números como esse. Pô, de cada 10 candidatos, 8 não vão passar, vão ficar pelo caminho. E mais um dado que consta lá. Se o pessoal tiver curiosidade e quiser colocar, coloca lá. OAB em Números, da Fundação Getúlio Vargas. Vai ter um documento, é um livro em PDF, está lá os dados. Para ser aprovado, segundo os dados da própria Fundação Getúlio Vargas, em média, o candidato tem que fazer 3 exames. E, Paulo, eu te pergunto assim, tu acabou de dizer que esse número não tem mudado. Não tem mudado. Desde 2010, da unificação, 2010, né? Exatamente. E tem tanto curso no mercado, isso. Tu entra no mercado e tem curso de preparação para a OAB aqui, ali. Exatamente. Tá, e como é que não muda esse número? Aí é que me surgiu, então, a ideia. Quando eu vi aquele teu curso preparatório, por exemplo, de concurso público, que é o FORPEC, o método das 4 perguntas, nós vamos aprofundar um pouco mais aqui, eu vi ali a solução. Ali eu vi a solução que nenhum curso está apresentando, Palmeira. Porque o que acontece? O que passa a ideia dos cursos é que a pessoa saiu da faculdade sem ter aprendido direito. Nós hoje fizemos as provas da OAB, nós fizemos o quê? Todo ano a gente faz os 3 exames, resolvendo as questões de prova. Nós podemos falar que fizemos mais de 1000 questões já. Não é nada diferente do que tu aprende na faculdade. Ora, se eu já aprendi na faculdade, se eu pegar ali direito do trabalho, eu vou saber o que é um reclamante, o que é um reclamado, o que eu tenho que saber sobre o juízo de competência, enfim, coisas básicas. Claro que isso está misturado lá de uma forma, mas quando tu organiza, não tem nada diferente do que tu viu na faculdade. Por que eu vou ensinar mais conteúdo para os alunos como se eles nunca tivessem visto aquilo? Me parece, e aí eu vi no teu curso, eu vi a solução. Então, assim, nós descobrimos o ovo de Colombo. Nós descobrimos a solução de por que os alunos não estão passando e por que os índices não melhoram. Falta um método. Faltava um método. Um método para quê?
para potencializar o que a Então pessoa não é sabia. conteúdo que falta, Paulo. Não é conteúdo, Palmeira. Não é conteúdo. Com certeza não é conteúdo. Porque a maioria desses cursos que a gente vê, né, no mercado, que não tem melhorado esses números que tu referiu, são cursos de conteúdo. Exatamente. Tu vai ter aula de condicional, administrativo, Exatamente. tu vai aprofundar vários pontos, tu vai ficar enlouquecido com um monte de matéria. Exatamente. Inclusive, se tu pegar, por exemplo, para a segunda fase, especificamente para a segunda fase, nas 7 disciplinas que são... Existem cursos específicos. Eu vou fazer a prova em penal. Os caras vão ensinar direito penal, processo penal, como se a pessoa não tivesse. Tá, mas como eu vou usar isso? Aí é uma loucura. O cara estuda aquilo, chega no dia da prova e não lembra. Quantos alunos nos relatam, deu branco na hora da prova, é o nervosismo, eu não lembro. E aí depois eles ficam piores ainda, porque eles vão olhar e dizem, eu anotei, eu tinha estudado isso. Não lembram. Ou seja, ninguém diz para eles que existe uma forma, um jeito de tu lembrar de algo que tu estudou 2 semanas, 3 semanas depois. Paulo, olha só a diferença entre fazer uma faculdade e um concurso público posteriormente. Na faculdade, tu tem provas de parte da matéria, bem pouca, e tu estuda na véspera ou até no mesmo dia, meia hora antes. Então, tu vai ter uma prova de penal, crimes contra a vida. Tu vai estudar só aquele ponto. Exatamente. E em seguida tu vai responder as questões. Exatamente. Agora imagina assim, um edital enorme da OAB, tendo que saber tudo no mesmo dia e passa de uma questão já está no administrativo, no outro já está no penal, no outro está na empresarial. Aí a pessoa não está treinada. Exatamente. Né? Uma coisa, ou seja, a faculdade não te treina para concurso. A faculdade te cobra pequenas partes da matéria aos poucos, em prestações. Exatamente. Aí quando tu vai fazer um concurso público, tu faz tudo de uma vez só. Aí Exatamente. Se cobra à vista. Exatamente. Não, e é interessante que, tu vai lembrar, nós tivemos uma reunião com o vice-reitor de uma faculdade, quando nós apresentamos, inclusive ele nos questionando sobre como é que era o nosso curso, ele ficou encantado, segundo as palavras dele, ele queria inclusive levar para a própria faculdade, porque ele disse que as faculdades não pensam nisso. E eu me lembro da conversa que nós tivemos com ele, ele disse assim, quando, durante a faculdade, um aluno fez uma prova de 5 horas. Nem 1 hora, nem 2 horas. Ele faz uma prova que é resolvida em 40 minutos. Aí ele chega para fazer uma prova de 5 horas, ele cansa. Até fisicamente o pessoal não está preparado. Fisicamente, exatamente. Ele cansa, ele não sabe nem como se preparar para uma prova. E aí os cursos, em geral, aí, ficam empilhando o conteúdo, sem falar para a pessoa como ela vai chegar lá, como é que ela vai se preparar durante. E aí, quando realmente eu me deparei com aquele teu modelo de curso, porque eu sabia como eu tinha feito, como eu tinha estudado, mas eu não tinha essa didática de transformar aquilo. Eu não sabia, na verdade, que eu tinha um método. Eu tinha criado um método para passar. E que eu repliquei aquilo para alguns colegas que depois foram passando. Quando eu vi que tu me convidou para assistir aquela tua aula e eu vi aquele teu método, eu disse, tá aí a solução. E aí nasce o Exor Inteligente, o método das 4 perguntas para ser aprovado de primeira. E aí é um desafio. É um desafio, mas nós estamos cumprindo com ele, né, Palmeira? Nós já tivemos casos de sucesso de alunos que fizeram o curso. E aí, quando a gente fala passar de primeira, não é que a pessoa vai fazer pela primeira vez o exame. Nós tivemos o caso do Guilherme, que já tinha feito 3 vezes o exame da OAB, não passou. Quando nós paramos para conversar com ele, me lembro, ele disse, e a gente via que ele tinha capacidade técnica, ou seja, não era conteúdo que ele faltava. Faltava um método para ele passar. E ele disse para nós, eu sabia, mas não dá tempo de eu fazer a prova. Nós estamos falando que os alunos não conseguem fazer uma prova de 5 horas. Aí tu te depara com um aluno que diz o seguinte, 5 horas é pouco. Se torna realmente pouco tempo, porque a pessoa não está preparada, ela não sabe o que vai fazer. E pior assim, Paulo, olha só, o concurso da OAB são 5 horas para 80 questões com 4 alternativas, A, B, C e D. Um concurso público, em geral, são 5 horas para 100 questões. Exatamente. Com 5 opções. Uhum. Então, a pessoa tem que se preparar especificamente para concurso mesmo. Se ela for com a mentalidade de faculdade, que como eu falei, a faculdade tu faz a prestação, os estudos. Exatamente. E na hora do concurso público tu tem que pagar à vista. Exatamente. Aí tu não está preparado. E aí o que aconteceu? Quando nós orientamos o Guilherme de como ele deveria fazer, separar
o momento da prova planejar, como planejou durante todos os estudos, o que aconteceu? Tá lá, tá ele lá no grupo, obrigado, tô saindo do grupo porque foi aprovado. Ou seja, me parece que é um pequeno ajuste que pode fazer com que esse jogo mude, que a gente inverta esses números e passe a ter 80%, 70% de aprovação e não de reprovação. São pequenos ajustes e que ninguém se deu conta disso. E aí, Palmeira, vamos falar um pouquinho, eu acho que é importante a gente falar. Eu estou dizendo aqui que eu vi naquele teu método a solução para um problema que vem perdurando desde 96, desde o primeiro exame, e ele é baseado em 4 perguntas. Como é que tu pensou nisso, nessas 4 perguntas? Porque o curso se chama FORPEC, né? E aí a gente faz o EXOR, método das 4 perguntas, para ser aprovado de primeira. O curso anterior, antes da gente migrar para o FORPEC, desculpa, antes de migrar para o EXOR, chamava-se FORPEC, método das 4 perguntas para aprovação em concurso público. Aí, quando eu conheci o Paulo, a gente teve essa ideia de adaptar, então, para a OAB, aí ficou EXOR. EXOR inteligente, que é o exame da ordem, né? E a ideia, Paulo, que a gente até coloca no nosso livro, depois tu vai falar do livro, né? Tá aqui o livro, o método virou livro. É isso aí. Tá nas principais bancas do Brasil, depois o Paulo fala. A gente tem uma frase emblemática no livro, que a gente sempre fala nos nossos cursos, no FORPEC você não precisa pensar. Parece uma coisa... parece estranho, né? Não passar no concurso público, passar na OAB sem pensar. Mas a ideia é você não precisa pensar. Você senta para estudar, segue o nosso método, que ele vai te guiar até o dia que tu entrega a prova para o monitor da sala, no dia que tu for prestar a prova. Tu não precisa pensar no que vai fazer. Está tudo mapeado a tua vida. É isso aí. E esse caminho da aprovação, ele é baseado em 4 perguntas. Imagina assim uma escada em que cada degrau tu vai galgando, de acordo com o nosso método, sendo que o último degrau, o que tem no último degrau, Paulo? Que é uma coisa vermelha. A carteira. A carteira da OAB, boa. Da OAB. Então, o último degrau... Acertei. Ufa, me fez suar agora aqui. Será que eu vou acertar? Segue a camisa do Internacional, que ganhou o Grenal aqui. Porque o Paulo é colorado e eu sou gremista. Se eu soubesse que ele era colorado, eu não tinha feito sociedade com ele. Mas Puxa agora... vida. Não. Mas é tão forte assim em ti, esse sentimento gremista, eu faria mesmo sendo gremista. Não, estou brincando. Para mim, tanto faz. Eu sou gremista, mas tanto faz. Mas eu tenho grandes amigos colorados e grandes amigos gremistas. Né? Mas, enfim. Minha família toda é gremista. Me dei sorte. Por que será? E aí, então, essas 4 perguntas resumem todas essas escadas. Tá? Na verdade, cada uma das 4 perguntas tem vários degraus, tá? Que a gente chama de ferramentas. Então, o EXOR, na verdade, é um conjunto de ferramentas. Tu pode imaginar uma ferramenta com um degrau, que tu vai galgando, que no último degrau está a carteirinha vermelha. É isso aí. Né? E essas 4 perguntas te acompanham desde o primeiro dia que tu sentar para estudar, até o dia que tu entrega a prova para o monitor da sala. Aliás... Aí o EXOR parou. Tu passou... Não. Aliás, tu está falando, né, Palmeira? Não, tu disse o seguinte, até o momento em que tu entrega a prova. Vamos lá. Nós orientamos os alunos que deixe que o fiscal arranque a prova, né? Porque é interessante isso. Sabe que existem pessoas que começam a ficar nervosas, a pessoa começa a ficar nervosa vendo os outros sair da sala, ele se acha, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu não estou preparado, ele começa a ficar ansioso. Então, uma das coisas que a gente tranquiliza é o seguinte, quem faz o nosso método é o último a entregar a prova, porque ele vai usar as 5 horas, mas de forma planejada, não é ficar olhando para os lados. Tarefas específicas. Com tarefas específicas. Então, assim, ele vai saber o que vai fazer em cada hora e ele vai monitorando. É claro, normalmente tu não pode ficar com o relógio, mas o monitor da sala vai botando no quadro o tempo e tu sabe exatamente as tarefas que tu vai fazer. A gente sempre diz em aula assim, se é para não passar, a gente quer que tu não passe, quer dizer, a gente quer que vocês passem, mas se é para não passar... que não se passe por não ter conteúdo suficiente, mas nunca porque faltou tempo. E a maioria dos nossos alunos, tu vai conversar com a pessoa, ele tem conteúdo, falta tempo. É isso aí. Mas não pode. É isso aí. No nosso método, a gente, ninguém vai deixar de passar por falta de tempo, porque o tempo vocês vão controlar pra caramba. E aí aqui eu digo o seguinte, nem sempre a gente acerta,
mas eu fiz a escolha tão certa. Eu me sinto tão privilegiado na escolha que fiz quando convidei o Palmeira para fazer parte desse projeto e fiquei sempre muito feliz. É uma honra realmente ter o Palmeira comigo nesse projeto. Que hoje e outros projetos virão. Outros virão. Aguardem. A maior prova de que eu estava certo é que esse nosso projeto, então, vai se tornar um livro, né, Palmeira? O livro Exor Inteligente. Quer dizer, vai se tornar não, já... Não, ele vem a se tornar o livro. Sim, o método tá mais das de quatro ano perguntas já está. O guia de quem já foi aprovado de primeira no exame da OAB. Porque o nosso desafio, na verdade, nós estamos sendo desafiados, eu sempre digo isso, nós estamos sendo desafiados, mas eu quero ser desafiado. Eu dou 100% da minha parte e eu prometo que eu faço tu passar de primeira no exame da OAB. Não é para qualquer um. Não é fácil isso. Mas a gente sabe que é possível. Com uma estratégia certa, do jeito certo, estudando só o que realmente tem que estudar. Deixa sem querer te interromper, mas já interrompendo, eu estava falando que o nosso método termina quando entrega para o monitor da sala e é aprovado. O monitor tira. Só que tem um detalhe. A gente tem vários bônus interessantes para a pessoa começar, quem fizer nosso curso, começar a advogar. Ah, sim. Lembra disso? Sim, então não termina bem. Na verdade, exatamente. Pessoa, Pelo menos nós vamos deixar a pessoa encaminhada, porque, como eu disse, são 25 anos fazendo isso, então a gente já trilhou um pouco desse caminho, sabe as dificuldades de quem está começando, a gente dá uma orientada. Mas o melhor de tudo, e foi realmente assim, um orgulho, nosso método vira um livro, então o Exor Inteligente, que é publicado por uma das maiores editoras do Brasil, acho que está entre as 5 maiores hoje, que é a editora Citadel, que tem o livro também, que por 3 anos seguidos foi o livro mais vendido em todo o Brasil, Mais Esperto que Diabo, baseado, o nosso livro, então, nos princípios de Napoleão Hill. Então, assim, é um método validado no campo de batalha, porque já tivemos alunos que foram aprovados, por ti nos diversos concursos públicos que tu passou, eu no exame da OAB só para deixar um parênteses, quando o Paulo fala em campo de batalha, não é esse Napoleão aqui, não é aquele Napoleão lá do Waterloo. Paulo? É verdade. Então, tu fala Napoleão e campo de batalha. Não, é verdade. Quem foi esse Napoleão aqui, Paulo? Napoleão Hill? Na verdade, Napoleão Hill... Vou deixar que tu fale, Palmeira. A pergunta foi tão boa que agora eu vou deixar que tu explique isso. Napoleão Hill foi o precursor... E eu vou tomar uma água enquanto isso. Vai lá. Pode. Napoleão Hill, precursor da autoajuda. Ele foi o primeiro a falar em autoajuda quando não existia isso. Nós estamos falando da década de 20 do século passado. Aí eu não era nascido ainda, Paulo, na década de 20. Boa. Nem a minha mãe. Minha mãe é de 36, mas enfim. O Napoleão Hill, na década de 10, 20, ele começou a... Nem ele sabia o que ele estava fazendo, exatamente, na verdade. Né? Era tudo muito incipiente. O que o Napoleão Hill fez? Ele entrevistou mais de 500 pessoas de sucesso nos Estados Unidos, tá? Tentando descobrir se elas tinham alguma coisa em comum. Não, e pessoas que, além de sucesso, mas também aquelas que não tiveram sucesso, que faliram, que quebraram também. Ele ia entrevistando todo mundo. É para ele saber o que tinha de comum entre um e outro. Isso, né? E daí o que aconteceu? Aí ele mapeou. Uma época, hoje se fala em PNL, Programação Neurolinguística, tu vai modelar a pessoa. O que aquele cara fez para ter sucesso? Aquilo lá, na década de 20, isso é uma novidade total, não existia nada. Não, Napoleão Hill fala na década de 20 sobre física quântica. Ele aborda um tema que hoje muitas pessoas ainda não falam. Então, assim, ele realmente é um precursor de muitas ideias, mas principalmente da autoajuda. Isso, né? Em 1928 ele lança o livro clássico dele, Os Princípios de Napoleão Hill, que foi um best-seller, ainda continua sendo. Tanto é que esse livro aqui do Napoleão Hill, da editora que editou o nosso livro, é um dos mais vendidos no Brasil. Ou seja, o Napoleão Hill ainda é um best-seller. Ainda né? E ele foi o precursor. E ele nos inspirou. Vários princípios do Napoleão Hill nos inspiraram a fazer o método Exor, né? Que se vocês verem aqui, baseado nos princípios de Napoleão Hill. Então, à medida que vocês vão folheando o livro, em que vocês vão galgando aqueles degraus que eu falei para vocês, até chegar no último degrau lá que tem a carteirinha da OAB, são as várias ferramentas, vocês vão ver que estão baseados nos princípios de Napoleão Hill, e ao longo do livro a gente apresenta as ferramentas e a gente fala dos princípios de Napoleão Hill, linkando uma coisa com a outra. Tanto é que o prefácio do nosso livro,
ele é do Jamil Albuquerque, que é o detentor dos direitos dos cursos de formação de Napoleão Hill. Então, aqui no Brasil e na América Latina, ele tem os direitos autorais para a formação das pessoas nos princípios, baseados nos princípios de Napoleão Hill. Então, veja, o que nos dá muito orgulho, porque assim, é um método que foi testado, aprovado e que se torna um livro por uma das maiores editoras baseado nos princípios de Napoleão Hill, né? Um grande sucesso também, se falando de livros, falando de cursos, falando de autoajuda, de alta performance. E é isso que a gente vem fazer. Mas, Palmeira, eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho sobre cada uma dessas 4 perguntas, como é que elas fazem, porque a OAB aí tem, concurso público tem as suas fases também, né? Normalmente são 4 fases em concurso público, né, Palmeira? Isso é isso? Prova objetiva? Teria 4 fases. O concurso completão, né? Prova objetiva. Vamos falar para juiz. A prova objetiva, tu tem a prova escrita, que normalmente se faz sentença, a prova oral, prova de títulos. Prova de títulos, seriam. Na prova da OAB nós temos 2 fases. E aí, Palmeira, é interessante. Olha só, vou aproveitar aqui o teu conhecimento aí como juiz, como tu disse que é craque em concurso público, que é macaco velho. Eu não falei. Tu falou macaco velho, não? Não, quem falou foi tu. Eu falei que tu é um craque. Tu é um mestre do concurso público. Não, tu falou que eu era Pelé. Não, é Pelé, tu pediu para não falar, vou começar a te chamar de Cristiano Ronaldo. Pode ser. Pode ser, até porque é mais bonito, né? Não sei. Tu não acha o Cristiano Ronaldo? Eu acho lindo. Mas vamos lá. Tu falou que é macaco velho em concurso. Tu era macaco velho quando fez o concurso. Como é que tu disse que tu era quando fez o concurso para juiz? Você já era em concurso público. Era o teu primeiro para... Eu falei macaco velho? Mas não... Pode ser. Mas pode ser. Mas enfim, então vamos lá, vamos aproveitar essa tua experiência aí. Uma coisa que realmente o pessoal fala, e eu acho que é um mito, tá? Não sei se tu concorda comigo, eu acho que é um mito. O exame da OAB é um concurso público. Quem passa no exame da OAB passa no concurso público. Tu concordaria com uma afirmação dessa? Eu discordo em parte. Tá? Porque assim, o conteúdo até tu pode comparar. Tá? Se tu pegar o edital do concurso para juiz, para promotor, para advogado da União, pega um concurso público qualquer e pega o edital com a quantidade de matérias e da OAB a quantidade de matérias, vai ser equivalente. São as mesmas matérias, mais ou menos as mesmas. Em algum concurso caiu uma que outra, mas o esqueleto é o mesmo. E a quantidade de matérias, os pontos são quase os mesmos. Tá? Ou seja, dá para dizer que estudando para uma, tu estuda para outra. Tá? O conteúdo é o mesmo, mas a maneira de selecionar é que é totalmente diferente. O que eu digo isso? Por exemplo, um concurso para promotor de justiça tem, sei lá, vou dar uns exemplos para você entender. Tem 50 vagas. Quantos inscritos? 1000. Então eu tenho que ganhar do meu concorrente. Se eu ficar em 51, estou fora. Mas eu fui bem, Paulo. Fiquei em 51. Ficar em 51 é que nem ficar na posição 1000. Tu não vai entrar. E na OAB, Paulo, quantas vagas tem? Todas. Quantos inscritos tiverem. Se tiver 1000 inscritos, tem 1000 vagas. Tem 1000 vagas, exatamente. Ou seja, tu concorre contigo mesmo. Essa é a diferença, não é o conteúdo. Então, quando as pessoas dizem, e já me disseram, o concurso da OAB é tão difícil quanto para juiz, eu digo assim, concordo em parte. Porque o conteúdo é o mesmo. Agora, a maneira da seleção é que é totalmente diferente. É como se um concurso para juiz tivesse uma vaga por candidato. Se tu faz o mínimo, tu é juiz. Mas não é assim. Tu tem que ficar entre as e isso faz entre as vagas. Isso faz toda a diferença na preparação. Tá? Coisas que a gente adaptou para o Exor, a gente não replica no Forpec para outros concursos públicos. Não tem como. Não tem como. Porque aqui a gente trabalha... É que nem aquele time de futebol, Paulo, que trabalha com regulamento embaixo do braço. Tá? Isso ele tem que empatar a partida. Então ele vai botar 10 volantes. É isso aí. Ninguém vai chutar em gol. Isso aí. Então, aqui no nosso método Exor é isso aí. Nós vamos trabalhar com o regulamento embaixo do braço. A gente não tem que ganhar do concorrente. A gente tem que fazer 40 questões das 80. Nós vamos fazer 40 questões das 80. Aliás, no nosso curso, se vocês seguirem todas as ferramentas, fazer muito mais que 40. Vai fazer muito mais, né? Exatamente. Mas assim, isso é importante. Quer dizer, é isso que a gente trabalha também, né? E eu penso que é um diferencial. Nós começamos a tirar esses mitos dos alunos, e eu acho que isso, de certa forma, Palmeira, estou agora aqui até pensando, falando contigo, isso deve tranquilizá-los. Porque o cara para de querer, por exemplo, gabaritar uma prova. Gabaritar uma prova da OAB só é bonito para dizer para os outros que gabaritou.
Porque o cara que gabaritou e o cara que fez as 40 questões vai passar para a segunda fase. E o cara que fez 60% na segunda fase e o cara que tirou 10 vai ter a carteira igual. É a mesma carteira, mesmo tudo. É legal, autoestima e tal, mas não muda nada. Então, são coisas que também a pessoa tira dela aquela pressão. Porque é muito comum alunos que vão super bem durante a faculdade. Nós temos alunos que dizem assim, nunca rodei na faculdade. Aí vai lá e chega na hora da prova da OAB, toma pau, como a gente fala. Por quê? Não está preparado. Ele tem conteúdo, tem tudo. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre esse método, então, sobre essas 4 perguntas. Que 4 perguntas seria essa? Então, vamos começar? Vamos falar lá. Um pouquinho? Então, o método das 4 perguntas para aprovação de primeira na OAB. A gente acredita tanto no nosso método, Paulo, que a gente tem uma super garantia de quem for o nosso aluno. São videoaulas na internet com muito material didático. A gente tem uma super garantia que a gente devolve o dinheiro se você não passar. É isso mesmo. Só nos prova que fez 3 concursos da OAB. Ó, me inscrevi nos 3. Comprei hoje o curso, assisti o curso. Aliás, a gente não cobra que assista. Uhum. Fica na confiança. Exatamente. A gente só nos mostra que se inscreveu nos 3 concursos. O exame da OAB e não passou. Não, Assim, ó, a gente nem vai perguntar. Toma aqui teu dinheiro de volta. Não, Porque vai acontecer... Isso dificilmente vai acontecer. Aliás, até hoje não aconteceu. A gente já tem essa super garantia faz tempo. Por quê? Porque as pessoas passam. Uhum. Né? Exatamente. Esse tempo não, faz tempo. Antes de eu organizar o Forpec, um conhecido perguntou, tá, o que tu faz para passar em concurso público? Eu expliquei. Ele me olhou assim, se eu fizer isso, eu passo. Me tirando mérito. Não, mas... Sim, mas é isso? Ele queria o quê? Que eu dissesse, não, eu tenho uma capa de super-homem. Isso, uma varinha mágica que vai lá e não tem como. Não, aliás, Palmeira, claro, o objetivo até não é esse, mas quando tu fala em super garantia, é porque tu diz, a gente, para quem não passa, a gente devolve o dinheiro. Não, isso a maioria dos cursos fazem. Tem a garantia de 7 dias, que é direito do consumidor, 15 dias é o dobro. Não, a nossa é de 1 ano. Não, o nosso é de 1 ano. Então, assim, tu vai assistir todo o curso... Porque é um ano que 3 concursos, são 3 por ano. São 3 por ano. Então nos próximos 3, fecha 1 ano, não passou, devolve o dinheiro. Não, e nesses 3 anos ele vai ter material atualizado, vai ter tudo, ou seja, nós acreditamos tanto nisso. Durante o ano ele vai ter acesso ao curso. Tanto nisso a gente vai assim, isso é interessante, porque sai um concurso, agora estamos no concurso 40, que vai ser agora em março, tá? Está atualizado. Quem entrar no site agora, no nosso site do nosso concurso, todo o material atualizado. É isso aí. Para o concurso 40. Mas não vamos enrolar. As 4 perguntas. Só me lembrando que quando nós tivemos o lançamento do livro em Porto Alegre, o Marcial fez uma observação. Quem é o Marcial, Paulo? Marcial Conte. Não me lembro dele. Grande amigo aí, parceiro. É o editor-chefe da editora Citadel, tradutor do livro Mais Esperto que o Diabo. Sim, o Marcial Conte, claro. Grande amigo. Ele disse o seguinte, quando ele estava nos apresentando, ele disse, o método criado pelo Eduardo Palmeira e pelo Paulo César, ele é mais do que... Ele não é só para concurso público, ele não é só para a OAB, ele é para um projeto de vida. Se a pessoa quiser montar um escritório, se a pessoa quiser desenvolver uma atividade, e realmente eu fiquei pensando nisso, quem realmente apreender e entender as perguntas com a sua profundidade, souber resolver cada uma daquelas questões de forma inteligente, realmente, Palmeira, ele vai além de um concurso público, ele vai além. Inclusive no nosso livro, a gente tem um capítulo que a gente explica isso, né? Exatamente. Que se a pessoa conseguir ler nas entrelinhas o que é esse Exora inteligente, ele vai ver que ele é modulável para qualquer projeto. Eu quero escrever um livro. Se é que eu peço adaptar o Exora? Eu quero emagrecer, Paulo. Exatamente. Olha, eu estou precisando emagrecer. Fala para ninguém. Os dois. Eu acho que eu vou aplicar o Exora para emagrecer. Vamos acabar com as nutricionistas. Exora para emagrecimento. Não, assim, sem brincadeira. Se tu for analisar, Exora é um método de projetos. Tá? Sim. Assim, eu não me dou bem com meus filhos. São adolescentes, só ficam no videogame, não consigo falar com eles. Meta Exora. Ou seja, tu tem um problema que necessita de um projeto. O problema não é
tá pingando a pia, troca o retentor. Não, é um problema que é um projeto que tu tem que desenvolver. Escrever um livro, emagrecer, né? Fazer uma viagem, botar um escritório de sucesso. Tu tem um projeto continuado no tempo. O Exor pode ser adaptado para isso. Inclusive no livro, o primeiro e o mais importante princípio de Napoleão Hill, ele diz, e é o mais importante. E está no nosso livro também? Está no nosso livro, página 48 do nosso livro. Decorou a página? Decorei a página. Vamos abrir aqui para ver se eu estou falando a verdade. Vamos ver se a gente está falando a verdade, Palmeira, para esse pessoal. Eu vou abrir aqui agora. Que vergonha se não for, Paulo. Se não for... Peraí, se eu conseguir abrir, né, Palmeira? Se eu conseguir abrir aqui, tá na página 48. Vamos ver. Eu deveria ter combinado isso aqui antes de ter aberto. O livro aberto. É um livro inexpugnável. Olha aí. O conteúdo está guardado. Está lacrado. Tá conseguiu, viva. Vamos ver. Se eu estou falando a verdade... Bom, vou ter que botar o óculos aqui. Está melhor que eu de visão, hein, Palmeira? Vamos ver que está na página 48 aqui, Palmeira. Olha a responsabilidade, 48, cara. 48. Chegou. 48. Leis do triunfo de... Mostra para eles que tu acertou. Leis do triunfo de Napoleão Hill. Tá aqui, ó. Propósito. Olha aqui. Que danado. Olha aí, ó. Acertou. Página 48. Diz o seguinte, ó. Leis do triunfo de Napoleão Hill. Propósito. Olha o que diz Napoleão Hill. Trabalho duro e boas intenções não bastam para levar ao triunfo. Afinal, como pode um homem ter certeza que atingiu o topo, a menos que tenha estabelecido na mente algum objetivo definido? É o que se chama o propósito definido de Napoleão Hill. Nossos alunos, nossos candidatos, eles têm um propósito definido. Passar no exame da OAB. Nós melhoramos esse propósito deles. Passar no exame da OAB de primeira. Como é que eles sabem se eles atingiram o propósito ou não? Se passaram, atingiram o objetivo. Se não passaram... Mas aí é que está a grande diferença. Muitos não passam e não sabem por que não passaram. Muitos dos que estão rodando, que não estão sendo aprovados, não sabem nem por que não estão passando. Não sabem onde erraram. Não sabem onde erraram. Se não sabem onde erraram, não sabem onde melhorar para a próxima. Não sabem onde melhorar. E aí é que entra o nosso papel. Nós tivemos que... Eu digo que nós fizemos esse trabalho por eles. Nós descobrimos. Nós fomos atrás, nós descobrimos. Mas, afinal de contas, então qual é a solução? É que nem tu disse, não existe uma varinha mágica, não existe uma capa que os caras te perguntaram, mas como é que tu faz se eu fizer tudo isso? Sim, mas nós descobrimos. Não tem mágica. Mas nós temos a solução. É definir um método de estudo. E é baseado nisso. Aí lá, voltamos ao Forpec. Quais são as quatro perguntas? As quatro perguntas. Vamos lá, então. Agora vamos lá. Essas 4 perguntas você vai trilhar até chegar a sua carteirinha lá. E no último degrau pode ter a carteirinha, pode escrever um livro, pode ter um escritório de sucesso. Tu pode estar lá o corpo que tu quer. Exatamente. Pode ter um bom relacionamento com a tua família. Tu vai definir o que tu quer no último degrau. No caso do Exor Inteligente... Oi? Acertado a página aqui? Ganhei claro, o café? Vai lá. No caso do Exor Inteligente, até vou me servir também. Isso aí. No caso do Exor Inteligente, no último degrau vai ter a carteirinha vermelha da OAB. Né? Então, são as 4 perguntas, cada uma dessas perguntas tem ferramentas agregadas. Detalhe... Opa, interessante isso, Palmeira. E detalhe é o seguinte, dependendo do nível que você estiver hoje de estudo, pode ser que tu não precise de todas as ferramentas. Por exemplo, esse rapaz, como era o nome dele mesmo? O Guilherme. O Guilherme. Ele estava no nível já pronto. Ele tinha barreiras no final da prova lá, fazer a prova. Então, para ele... bastou as ferramentas de como acertar a questão que não sabe a resposta. Opa! Tá ficando bom isso, Palmeira. Nós temos 19 ferramentas, tá? Essas ferramentas de como acertar a questão que não sabe a resposta são que o pessoal mais gosta. O pessoal gosta do caminho na sombra. Do atalho. Para ele faltava isso. É aquele candidato que tem que fazer 40 questões, das 80 para passar, é aquele candidato que faz 39, faz 38, vai batendo na trave, daqui a pouco ele desiste. Acho que não é para ele. Que é uma das coisas que mais acontece. Aí o pessoal começa a entrar com recurso, às vezes os recursos não vingam, ou às vezes alguma questão é anulada, não é a que beneficia ele, ou seja, ele fica dependendo de fatores externos e não dele, né, Palmeira? Isso, então vocês vejam, são 4 perguntas, que cada pergunta tem ferramentas associadas, total 19 ferramentas para 4 perguntas. Tem ferramentas que são... E o nosso curso é para as 2 fases. Isso é importante. Você pode adquirir da primeira fase,
videoaulas e muito material didático, só da segunda fase, videoaulas e muito material didático, ou completo. Normalmente as pessoas já compram o completo, né? Se vai comprar um, depois vai ter que comprar outro, já compra o completo com desconto. Então, são 19 ferramentas. Algumas ferramentas são comuns para a primeira e para a segunda fase, para a prova objetiva e prova escrita, e outras ferramentas são específicas da primeira fase e outras específicas da segunda fase. Da primeira fase, nós temos 12 ferramentas, tá? E mais 7 específicas da segunda fase. Então, agregadas as 4 perguntas. A primeira pergunta, quando estudar? Então, você vai ter a sua vida regrada, você vai saber exatamente o que vai fazer quando sentar para estudar. Você vai ter um cronograma, você vai saber exatamente... E quando a gente propõe estudo, é claro, tu não vai passar na OAB e nenhum outro concurso público sem estudar. Claro. Tá? Claro. A questão é, as pessoas estudam e não passam. Isso. Tá? Então, nós vamos dar certo. A qualidade do estudo. Isso. Porque assim, ó, todo mundo tem 24 horas os seus dias. Sim. Só que tem pessoas que as 24 horas rende. Isso. Ela faz ela trabalha, cuida dos filhos, ela sai, ela estuda, ela tem uma vida profissional de sucesso, ela vai na academia. Como é que arruma tempo para isso? Será que o dia deles tem mais de 24 horas? Exatamente. É? Ou seja, a pessoa tem que ter uma organização. Tá? E essas 4 perguntas te organizam a tua vida. Tá? Para qualquer coisa. Aqui nós estamos falando de concurso público de prova da OAB. Quando estudar, vocês vão ter a vida mapeada de vocês. Tá? Que vida é essa? Quantas semanas são, Paulo, para passar na primeira fase? Em média, 14 semanas. Isso aí. Em média, a gente trabalha com 14. Está aqui Isso. no livro. Isso. 14 semanas, está no nosso curso. Então quer dizer, Paulo, que não interessa o nível que eu estou de estudo, saindo da faculdade. 14 semanas eu passo na OAB? Passa na OAB. E mais, eu diria mais, inclusive, Palmeiras. Eu sempre digo, para as pessoas pararem de se preocupar em ir atrás de tanto conteúdo. É possível passar de primeira no exame da OAB, usando o método certo, com o conteúdo que a pessoa saiu da faculdade. O que ela conheceu, o que ela viu na faculdade é o suficiente para passar na prova da OAB. Não é esse bicho de 7 cabeças. Claro. Mas tem que estar estruturado esse exatamente. estudo. Não, e são essas 14 semanas. São as tá? 14 semanas. 14. Peraí que eu vou te Não, ajudar são as 4 perguntas para 14 semanas. Tá, faz aí, bota 10 que eu boto 4. Ó, É isso aí, 14 semanas para você passar na primeira fase. Tá? É isso aí. Quando estudar. Por que 14? O Paulo já adiantou. São 3 concursos por ano. Entre um concurso e outro, você vai ter 14 semanas em média. É o nosso cronograma. E a gente entrega pronto. Exatamente. Não, nós entregamos tudo pronto. A verdade é que entrega tudo. Mas a questão é para que o pessoal entenda como é que é formulado, como é que ele é pensado esse curso. Então, quando tu fala na importância de quando estudar, e isso é uma coisa que hoje para mim é simples, mas eu me surpreendi muito quando eu tive acesso a essa informação, porque é muito comum as pessoas não ter a menor ideia do tempo que elas têm para estudar. Então, por exemplo, eu sempre digo, todo mundo é igual? Não. Tem pessoas que só estudam, tem pessoas que às vezes estão na faculdade, estão fazendo um estágio, trabalham de tarde ou de manhã, outras que não trabalham, outras que trabalham o dia todo, trabalham em 2 turnos. Como é que eu vou tratar todo mundo igual? Quando eu me deparei com esse modelo de ter a pessoa saber quando vai estudar, está com a vida organizada. Mas mais do que isso, né, Palmeira? Eu acho que é uma coisa importante. A pessoa não se desestimula, porque senão a pessoa faz demais para a vida dela. Eu não acho que a gente aqui, nós não iríamos pedir para a pessoa durante 14 semanas parar a vida dela. Não, ninguém quer que pare a vida, mas organize isso, ela vai continuar tendo a vida dela normal. Exato, Então, o nosso quando estudar são 14 semanas. De quantas horas por semana, Paulo? 20 horas por semana. 20 horas. 30 ou 40. Isso. Com 20 tu passa. Vocês lembram? Vai ter pessoas... O Paulo falou 20, 30 ou 40. Sim, vai ter pessoas que vai ter 20 horas. São as pessoas que trabalham 2 turnos. A pessoa trabalha 2 turnos, ela só tem a noite e fim de semana para estudar. Uhum. É claro, no nosso cronograma a pessoa não vai estudar todas as noites e o fim de semana inteiro. Não, como o Paulo adiantou, não para a vida. Porque a pior coisa para concurso público é tu parar a vida. Tá? Não vai parar, tu vai te organizar. Então, 20 horas por semana é o que a gente pede. Eu trabalho um turno só, então tem 30 horas por semana. Eu só estou estudando. A vida me proporcionou, não é todo mundo que tem essa barbada. Claro. A vida proporcionou, dedicação exclusiva, tem 40 horas ou mais. Tá? Mas a pessoa de 20, ela vai passar na OAB.
tanto quanto a de 30 e 40. Por quê? Aí retoma a maneira de seleção. Na OAB, se tu faz o mínimo, tu está dentro. Se fosse concurso público, Paulo, a pessoa que tem 20 horas por semana, ela está atrás de que tem 30 e está atrás de que tem 40. Exatamente. Então, para ela passar da pessoa de 30 de 40, ela vai ter que ter técnicas muito mais avançadas para render as 20 horas do que aquela de 30 e aquela de 40. E isso acontece. Exatamente. Tá? Assim, ó, ao longo desse tempo que a gente está passando por várias turmas presenciais, teve uma época que a gente estava presencial, tu lembra? Agora nossas turmas são por videoaulas. A gente via pessoas com sucesso em concurso público trabalhando 2 turnos e tendo filho pequeno em casa. E pessoas que só estudavam, né, sem filhos, e aquela que tinha essa monte de tarefa conseguia passar e a outra não. Ou seja, só ter mais tempo não significa que tu vai passar na frente do outro. Mas é claro, a tendência é, se tu tem mais tempo, a tendência é ir melhor. Exatamente. E aí, Palmeira, vamos pensar o seguinte, né? Eu acho que é importante, o pessoal acho que fica muito curioso, porque tu deixou aqui no ar uma questão que eu acho que chamou muito a atenção. Como é que eu vou acertar a questão que eu não tenho a certeza da resposta? Enfim. Bom, nós partimos então do princípio que a gente tem que organizar o horário, que a pessoa tem que se organizar e dizer, eu sei que agora eu tenho, por exemplo, 3 horas todos os dias, ainda vou estudar, vai ter um dia da semana que eu não vou precisar estudar, nós montamos isso, então, para essa pessoa na sexta-feira... Vamos até mostrar assim, como é que seria a vida vamos mostrar como é que seria a vida de uma pessoa no nosso método, para ver que ela não pode parar a vida. Olha aqui, ó. Aí, ó. Explica aí para nós, Paulo. Olha só, nesse exemplo aqui, é o que a gente chama, nós temos 3 mapas, mapa A, B e C. Mapa A seria aquela pessoa que nós estamos falando aqui, ó, a pessoa trabalha nos 2 turnos, então não tem tanto tempo assim. Mas olha só, a dedicação dela nessas 14 semanas são 3 horas de estudo, segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira, sextou, não precisa estudar. No sábado, ela vai descansar a manhã toda, vai estudar 5 horas ali à tarde, mas às 18 horas ela está liberada, estudou 5 horas, no domingo uma revisão. Aqui entra depois uma das técnicas de como lembrar do que você estudou, mas aí a gente fala nisso no momento apropriado. Questão da revisão, né? A pessoa não vai parar a vida. O que nós estamos propondo aqui, e isso vai pronto depois, é a pessoa estudar 3 horas por dia, porque é o que ela tem. Agora, Palmeira, aí talvez a gente passe para a segunda questão, para a segunda pergunta. Aqui é quando eu vou estudar. Agora, dá para encaixar aqui dentro o conteúdo para ser aprovado? Olhando aquele edital todo, como é que eu vou encaixar todo aquele edital aqui? Eu tenho que saber agora, eu sabendo quando eu vou estudar, eu tenho que saber o que eu vou estudar. Isso, é a segunda pergunta. Que é a segunda pergunta. Então, quando eu vou estudar, vocês estão com as 14 semanas de vocês mapeados. Vocês sabem a hora de início e de fim do estudo, a hora que vocês vão para a academia, a hora que vocês vão sair. Estão com a vida organizadinha, em 14 semanas, tá? Mas vocês não sabem o que vocês vão fazer nesse exemplo, que são 19 horas. É isso aí. O que a pessoa vai estudar na segunda-feira, a partir das 20 horas até as 23? Parei segunda-feira para estudar, Palmeira. Peguei esse teu cronograma aqui, parei, segunda-feira, 20 horas. Estou sentado para estudar. E agora, o que eu faço? Então, aí vem a segunda pergunta do método. Vocês lembram que vocês não precisam pensar? A gente mapeou tudo. Vamos subir junto esses degraus até vocês chegarem lá na carteirinha, no último. Tá? Paulo, a gente sabe exatamente o que mais cai, o que cai mais ou menos, o que cai raramente, o que nunca caiu. Como é que a gente sabe disso, Paulo? Ô, Palmeira, que responsabilidade. Peraí, como é que... Agora eu quero que tu explique melhor isso, senão o pessoal vai dizer, eu já acertei aqui a página, daqui a pouco o cara vai dizer, como assim tu sabe tudo isso? Como é que a gente sabe isso, Palmeira? Tu falou no início, lembra do início do podcast? Falou que a gente já fez mais de 1000 questões. Mais de 1000 questões, Por que a gente fez mais de 1000 questões? Para exatamente a gente mapear o conteúdo. Do que cai, do que mais cai, do que menos cai. Claro, estou brincando, mas assim, realmente a gente sabe isso. Por quê? Porque nós fizemos muito mais de 1000 questões. Desde 2010, saiu o concurso 39, agora a gente faz as questões. E a gente vai melhorando isso, vai refinando isso, pontos que realmente são abordados. E aí nós temos uma novidade sobre o edital, Palmeira. Eu gostaria que tu falasse com o pessoal.
cai tudo aquilo que está lá no edital? Então, o que acontece? Talvez, eu acho que a ferramenta, são 19 ferramentas. A ferramenta que a gente mais trabalhou e que nos dá mais trabalho, toda vez que sai uma prova da OAB, a gente tem que atualizar a ferramenta, chama-se Planilha Exora Inteligente. Essa planilha é a planilha do que a gente chama de planilha do que mais cai, que menos cai. Nessa planilha, o que a gente faz? A gente tem... Vamos até mostrar aqui a planilha, Paulo? Vamos lá. Um pedaço da planilha, pelo menos. Exatamente. Aqui um pedaço da planilha, tá? Então, a planilha tem, na primeira coluna, ela tem o programa do edital. Se vocês pegarem o edital, cada vez que sai um edital de uma prova da OAB, lá no finalzinho, nos anexos, tem cada matéria que cai, é enorme. A gente pegou aquilo lá e jogou na planilha do Excel. E aqui nas colunas nós temos, vocês estão vendo aqui só aparece 2, mas nós temos até o concurso 40, 39 na verdade, o 40 vai ser agora em março. Isso. Tá? Então a gente tem, sabe exatamente, esses números aqui, Paulo? É isso aí. É o número da questão. Número da questão. Ó, concurso 31, questão 5 e 8 abordou dos direitos prerrogativos do advogado na matéria número 1, que é o Estatuto da OAB, Regulamento e Código de Ética. É isso aí. Então, essa planilha do Excel, que a gente mantém atualizada, que mais nos deu trabalho, que mais nos dá trabalho, porque toda vez que sai prova a gente tem que mexer. Mas aí o pessoal vai receber a antiga? Não, recebe sempre a Não, é só entrar no site. Claro. Ele está inscrito no nosso curso, entra no site e faz download do material atualizado. Exatamente. Tem quase 500 linhas. Aqui nós estamos mostrando só as primeiras 10 linhas. Por quê? Porque é muita matéria. É separado por matéria e cada matéria tem os seus pontos. E a gente bate com as provas. Então a gente sabe que mais cai e que menos cai. Essas linhas em vermelho são as que mais caem. Em verde, que cai mais ou menos. Em amarelo, que cai pouco. Palmeira, tu estava explicando aqui então o seguinte. Existem essas linhas, a vermelha, essa linha verde, essa linha amarela e tem uma branca aqui, né? Porque aqui começa aquele nosso planejamento, ou seja, a pessoa tem pouco tempo para estudar, não pode estudar tudo. E aí a gente descobriu o que mais cai. E aí uma das coisas que muito nos perguntam, tá, mas estudando só o vermelho ali, a pessoa não tem tempo, eu consigo estudar só o vermelho, é o suficiente? É suficiente. O vermelho é para aquela pessoa que trabalha nos 2 turnos e tem 20 horas em média por semana. Porque lembre, a pessoa tem que fazer 50%. Se fosse um concurso público que tem número de vagas limitadas e um monte de gente querendo, aí a conversa é diferente. Uhum. Aqui a conversa é essa. A gente, num concurso, se fosse concurso para magistratura, para advocacia, qualquer concurso, advocacia pública, Ministério Público, a gente não quer prometer passar de primeira. Não. Quando a gente faz palestra, lembra, Paulo? Uhum. Primeira pergunta que as pessoas nos fazem: eu quero ser promotor, eu quero ser juiz, eu quero ir para a área jurídica pública. Quanto tempo eu passo? Aí a gente diz assim, ó, em média, tu vai precisar de 3 ciclos do nosso estudo. Tá, doutor, e quanto tempo leva um ciclo? Depende do tempo que tu tem. Em média, leva 6 meses um ciclo. Então, tu vai estar apto a pleitear uma vaga depois de 1 ano e meio, se tu seguir tudo que a gente está te propondo. E aqui, Paulo, 14 semanas. 14 semanas. Tu luta só contra ti mesmo. Exatamente. E se tu estudar os vermelhos, tu passa. Para outro concurso público, eu diria não, eu não vou te prometer isso. Exatamente. Tá? Exatamente. Porque tu tem ganhado da concorrência. Exatamente. Então isso é interessante. Aqui começa a ser desvendado, acho que o grande diferencial. Quando eu disse que nós descobrimos o motivo pelo qual os alunos não passam, por que do índice tão grande, por que de cada 10 apenas 3 passam, apenas 2 passam, dependendo do número ali do exame, porque falta isso aqui. As pessoas não sabem isso aqui. E se a pessoa estudar, Palmeira, efetivamente, só os vermelhos, quanto por cento do edital ele está estudando? Em média. O que precisaria estudar do que está lá no edital? Assim, 20% a 30%, Paulo. O pessoal não sabe disso, Palmeira. Pode ter certeza. A pessoa olha aquele edital enorme, sai estudando, não vou vencer, é impossível de vencer, e nem tem que vencer. Não, e é impossível de vencer mesmo. E é impossível se ele mesmo. For tentar enfrentar o edital todo. Exatamente, por isso que vai levar três tentativas, vai levar 1 ano, vai enfim.
Aí começa a se explicar. Eu digo, nós descobrimos o problema. Aí se explica o porquê que as pessoas não andam. Então aqui, Palmeira, nós estamos falando da segunda pergunta. Então é o que estudar. Parei segunda-feira, 20 horas, vou começar o meu estudo lá no nosso mapa. Eu disse 3 horas na segunda-feira. Parei segunda-feira. Tá aí, ó. O que eu vou estudar? Aí o cronograma, ó. Olha aí o cronograma. Aí, ó. Observe aí, ó. Aqui é a primeira semana do cronograma. A gente entrega esse cronograma pronto para vocês. Ah, mas e se eu tiver esse cronograma de 20 horas por semana? Tá, mas se eu tiver 25 horas? Tu adapta? A gente, adaptar é muito mais fácil do que fazer do zero, né? Exatamente. A gente entrega prontinho. Tu vai só adaptar para tua situação atual. Exatamente. Tá pronto lá, te entregamos, tá? Quem faz o curso, a gente entrega 3 cronogramas. O essencial, que trabalha 2 turnos. O intermediário, que a pessoa trabalha um turno, ela tem outro para estudar. E aquela pessoa que foi agraciada com o momento da vida que ela pode só estudar. Isso aí. Que é o cronograma avançado. A gente entrega os 3. Exatamente. E a pessoa adapta, escolhe o que mais, dos 3, o que mais está próximo da realidade dela naquele momento e faz a adaptação. Se por acaso ela não precisar adaptar, melhor ainda. Ela pega, aí, por exemplo, é a primeira semana de um cronograma essencial. Essencial. Essencial é aquele que a pessoa trabalha 2 turnos. Trabalha 2 turnos. Então aqui, ó, ela vai estudar 3 horas na segunda-feira. Qual o ponto? Dos direitos prerrogativos do advogado da OAB, a matéria Exatamente. Que a gente chamou de OAB. E aí, naquele exemplo ali, quando tu mostrasse ali, por exemplo, só para dar, naqueles 2 concursos, naqueles 2 exames ali, esse ponto dos direitos e prerrogativas, num concurso tiveram 3 questões, abordando só esse tema, no outro 2. Ou seja, numa prova em que muitas vezes uma questão vai definir, tu acertar 3, por quê? Porque tu já sabia, tu não perdeu tempo estudando outras coisas. Então, vai matar. Agora eu vou levar aqui, porque até a hora eu estava falando fora. Então, aqui, por exemplo, constitucional, tá? A gente abrevia. Essa matéria, preâmbulo constitucional, princípios do direito, é uma matéria grande, é o artigo 5º da Constituição. Tá? É grande, o artigo 5º, lá, os direitos fundamentais. Então, elas são 5 horas. São 5 horas. Ela tem 3 horas na terça, ocupa toda a manhã da terça. E na quarta-feira ela ocupa 2 horas das 3. Aí a pessoa já começa com tributário, que depois o tributário vai continuar na quinta. Então, para vocês verem, a vida está toda mapeada com os pontos que mais aí, assim, que tem que ter estudado. Né, Palmeira, quando tu falou assim, ó, o aluno não tem que pensar, não é que ele não vai estudar e não vai, claro, mas ele não precisa mais se preocupar na preparação dele, nós pensamos em tudo. Olha que nível se chega. Nós estamos falando no ponto, está falando que é um ponto muito longo, são 5 horas. Nós vamos passar já para ele que ele vai continuar as próximas 2 horas abordando aquele ponto. Ele vai estudar 1 hora, nós já estamos abordando aqui para ele o que ele precisa estudar. Ou seja, ele não precisa realmente pensar, é parar e estudar. E nós entregamos material, esse material aqui que ele tem que estudar, ele também vai receber o material. Não é que a gente não entregue material com os pontos, tem muito material que a gente entrega para eles. Sim, mas aí tu já está abordando a terceira pergunta. Exatamente, é o que eu queria que tu chegasse agora. Exato. Então tá, o cara chegou segunda-feira e sentou lá, ele sabe que ele tem que estudar 3 horas. Isso. Quando estudar, ele sabe qual o ponto, o que estudar. O que estudar. Tá, e como eu estudo? exatamente. Terceira pergunta. Vamos passar então. Vamos lá, terceira pergunta, Paulo. Nós temos 3 tipos de questão. Sabia disso? Nós temos questões que abordam a lei, a jurisprudência e a doutrina. Exatamente. Eu te pergunto, Paulo, qual das 3 a OAB mais gosta? Tu está querendo me pegar, mas eu diria que é a lei. Acertou. Mais de 70% das questões da prova, mais de 70%. Se vocês pegaram a prova, pode pegar a prova e coloque... Lê em questão por questão, coloca do lado se a questão aborda jurisprudência, doutrina ou lei. São só essas 3. É isso aí. Jurisprudência, doutrina ou lei. Às vezes tem alguma questão mista, um pouquinho de doutrina, é raro. Mais de 70% das questões é lei seca. E as outras 30%, menos de 30%, é doutrina / jurisprudência. Ou seja, eu vou estudar jurisprudência? Sim ou não, Paulo? Se eu tiver tempo, vou. Mas se não, não. Não vou estudar. E doutrina, vai estudar? Da mesma forma. Agora, se fosse concurso público que é vaga limitada, eu vou abrir mão dos 30%? Claro de jeito nenhum. De jeito nenhum. É porque, imagina, eu vou fazer concurso público, são 50 vagas e 2.000 candidatos.
eu vou estudar só a lei seca, tu não vai ficar entre as vagas. Não vai ficar. Tu tem que Exatamente. desempenhar na lei seca, tem que saber a doutrina, o que estão falando, e tu tem que saber a jurisprudência, especialmente dos tribunais superiores de Brasília. Tá? Tem que saber. Porque tu não pode abrir mão dos 30%. Agora, na OAB, tu tem que fazer 50%. Lembra que nós estamos trabalhando com o regulamento embaixo do braço? Exatamente. Estamos com 10 volantes. Exatamente. Não vamos tomar gol. E isso que tu está falando, Palmeira, é importante, inclusive, porque é uma das questões também que a gente vê. Os candidatos se desesperam, vão lá e compram vários livros abordando, por exemplo, vários autores de penal, vários autores de... Não, escolhe um, até porque isso vai representar talvez 10%, é a doutrina. Eu não estou querendo que não compre os livros, mas assim, nós não temos tempo a perder. E a gente tem que minimizar o erro desses alunos. Então, o que tu está dizendo é muito importante. 70% é a lei. A lei está nos códigos. Então, não vou ler doutrina, até vou, porque em algum momento essa doutrina lá na segunda fase ela vai me ajudar. Ah, tá, Paulo. Então quer dizer que na hora de estudar, eles vão estudar os códigos. Então eu compro um código da Saraiva, da Ridel, como é que é isso, Paulo? Aí é que tá. Nós vamos entregar esses códigos prontos. Prontos, Palmeira. Tu tem razão. Os alunos não precisam pensar. Nós já entregamos pronto. Só o que ele precisa. Ou seja, a gente entrega em PDF os códigos, a gente chama de código exórdio, é mais uma das ferramentas, que é um conjunto das leis que mais caem. Se vocês pegam um Ridel, se vocês pegam um Saraiva, pegam qualquer outro, da Juspodium, é um negócio enorme, assim, cheio de lei, e a maioria daquelas leis que estão ali não caem. Exatamente. A gente faz um código próprio, por matéria, tá? No total são 12 códigos, tá? E em que a gente compilou as leis que mais caem, e é só aquelas que vocês vão ter que ler. É isso aí. Tá? Então, Então, como estudar? Tá aí os códigos. Ó. A pessoa... Aí vocês imprimem, a gente não entrega impressa, a gente entrega em PDF, vocês baixam, imprimem e colocam uma espiralzinha. E é só isso aí que vocês têm que estudar. Aí são os 12 códigos que a gente entrega, tá? Inclusive atualizar. Vocês lembram que ano passado entrou 3 matérias novas, né? Financeiro está em vermelhinho ali, previdenciário e eleitoral. Então, esses 12 códigos aí é que vocês vão ter que estudar. E em cada um desses códigos, a gente selecionou as leis que mais caem, para vocês não perderem tempo. Ou seja, tem que estudar a lei. A gente acabou de ver. Mais de 70% das questões é lei direto. Prazo de lei, artigo de lei. Ou seja, esquece doutrina, se for para o lado da doutrina, se entrar na selva chamada doutrina, tu vai te perder lá dentro. Se entrar na selva chamada jurisprudência, tu vai te perder lá dentro. Tu tem que ficar com o mapa da cidade, que é a lei. Isso tá? Mas também tu não pode pegar um Ridel, tu não pode pegar um Saraiva e te perder no código. Exatamente. Que também tem uma selva ali dentro. Tu tem que estudar só o que mais cai, a gente te entrega. E todo concurso, agora é o 40, a gente atualiza os códigos. Porque pode ser que a lei tenha mudado, um artigo mudou ou não. Aí se mudou, a gente atualiza. Pode ser que venha uma lei nova, revoga a antiga. Agora teve uma reforma tributária da Constituição, que é o Código número 2, a Constituição e legislação correlata. Algumas leis lá de súmula vinculante, a ADI, a ADC, a gente junta ali, que a gente chamou de Código número 2, que é a Constituição mais essas leis, que estão atualizadas de acordo com a última emenda constitucional, que foi essa emenda aí da reforma tributária. Então, a gente tem tudo atualizado para vocês não perderem tempo. Então, Palmeira, tu acaba de dizer que quando nós falamos que os outros cursos e o material que tem aí, eles se preocupam só com conteúdo. E nós estamos dizendo que essa não é a saída. Mas não quer dizer que nós não vamos entregar conteúdo também. Claro. Nós vamos entregar conteúdo. Olha só, você faz um curso de conteúdo na internet que a gente viu que não funciona. Por quê? Se ao longo dos anos 20% das pessoas passam, esses cursos têm dado resultado? Não tem. Não tem. Tá? Por quê? Porque eles vão estudar tudo. E não é tudo que cai. Exatamente. Tem que estudar só o que mais cai. Vocês têm que fazer 40%. Aí enche tanta cabeça da pessoa com conteúdo, chega na hora da prova. Exatamente. Não. Mas, Palmeira, vamos lá. Nós temos 4 perguntas. Então, agora, esse nosso candidato aí, o Exorino,
é o nosso candidato. Não sei, me desenvolve mais. Vai ter, tem o nosso candidato aí chamado Exorino. É uma das novidades de 2024. O Exorino, o Exorino está chegando aí. É um mascote, ele vai nos acompanhar ao longo desse ano de 2024 aí. O Exorino agora já sabe. O Exorino sentou, ele já sabe. O Exorino é o candidato. É o candidato, é o candidato. O Exorino agora vai saber quanto tempo ele tem para estudar, então, quando ele vai estudar. Ele sabe agora então, qual a matéria, o que ele tem que estudar para o necessário. Ele agora sabe como estudar. Que é os códigos, ele entrega prontinho. Ou seja, tem técnicas, não é estudar de qualquer jeito, tem técnicas para estudar, para memorizar, para tudo mais. Eu diria até, Palmeira, que alguns cursos aí raros até passariam isso. Mas tem uma coisa que nenhum curso passa. Até hoje, eu digo sempre o seguinte, vai aparecer agora, a partir desse momento, a partir da tua explicação agora, eu tenho a certeza absoluta que vai surgir na internet gente falando sobre essa nossa quarta pergunta. Até hoje não tem. Não tem por quê? Porque é exclusivo. Só tu sabia fazer isso. O único curso que se preocupa com esse momento, que eu diria que é o momento mais importante. Mas como no Brasil nada se cria, tudo se copia, vamos nos copiar. Qual é essa quarta pergunta? A quarta e última pergunta que o pessoal mais gosta, e não tem como ser diferente. Quem é que não quer o caminho das pedras? Quem é que não quer o segredo, o atalho, como tu falou no início? É como fazer provas. Tá? Desde a década de 90, que eu falei que comecei a fazer prova, a maioria de vocês não era nascido. Talvez o pai fosse nascido ou não. Será alguém que nasceu em 1990? 2010? Não, acho que já era. O pai já era nascido. Sim, porque daqui a pouco tu vai me deixar mais velho do que, pelo amor de Deus, já estava começando a ficar deprimido aqui, Palmeira. Claro que já eram nascidos, pelo amor de Deus, não me deixa tão velho. Tu não tem 30 anos de idade ainda, não? Não, e aí tu vai me deixar deprimido. Eu não tenho 40. Então, assim, ó, Paulo, eu sempre me preocupei o que eu posso fazer se na hora da prova eu não souber a resposta. Será que tem alguma coisa lícita? Eu ia dizer, tem, colar. Eu posso tentar olhar para a prova do lado, é uma do lado da outra, mas nada me garante que o cara vai acertar também. Exatamente. Né? Só se eu sentasse do lado de alguém que eu sei que o cara é bom. Mas agora tu usou a palavra alguma coisa lícita, porque... E aí surgiu a quarta pergunta, como fazer provas? Eu vi que era muito mais amplo do que isso. Então, fazer provas também tem várias ferramentas associadas. Tá? A prova também tem que ser planejada. Pô, tu planejou todo o teu estudo, tu tá com 14 semanas mapeado, tu alterou tua vida. Inclusive, isso a gente não falou. Né? Uma das ferramentas é o questionário Exor. Exatamente. É um questionário de autoconhecimento. A pessoa tem que saber qual o momento que ela está passando. A gente chama de questionário da realidade. Ela tem que saber o que realmente ela tem na mão. Exatamente. E o que ela precisa aprimorar. Tá? E uma das coisas é, por exemplo, o apoio familiar. Exatamente. Então, são 14 semanas que a pessoa vai usar para um projeto pessoal. Exatamente. Que mesmo que a gente mostrou ali que a gente quer minimamente que a pessoa altere a sua vida, ela vai alterar alguma coisa. Pô, a gente está propondo que ela estude de segunda a quinta à noite. Exatamente. Né? Ela vai ter a sexta e o sábado. Né? Então ela tem que ter apoio familiar. Está fechando parênteses. Não, Palmeira, mas eu vou ampliar um pouco. Por isso que aí casa o nosso curso com os princípios de Napoleão Hill, que é o que eu abordei. Na verdade, um objetivo definido, propósito definido. A primeira pergunta do nosso questionário é: você quer ser aprovado no exame da OAB? E as pessoas riem, brincam e até pensam, esse cara é louco, porque óbvio, se eu estou aqui, estou estudando, estou inscrito no curso, estou fazendo não sei o quê, é óbvio que eu quero passar, mas não é uma simples pergunta. Quando tu diz assim, não, eu quero de verdade passar no exame, envolve família, envolve todo o entorno. Tu tem que saber se tu está realmente preparado a abrir mão de muitas vezes fazer coisas que naquele momento tu queria estar fazendo e não estudando, mas é por um período pequeno. Eu me lembrei, então, Paulo, da pessoa querendo emagrecer. Você quer emagrecer? Quero. Ela com o McDonald's na mão. Exatamente, exatamente. Então, assim, é um propósito. Não, eu tenho um propósito e aí vem junto esse Nada contra o McDonald's. Mas é importante isso. A pessoa realmente está falando no questionário, é a primeira pergunta. Tu quer realmente ser aprovado no exame da OAB? Parece uma pergunta muito fácil, muito simples e até... Sim, porque a resposta implica em
em agregar um conjunto de ônus e bônus. Quando a pessoa responde quero, ela pensa só no bônus. Exatamente. Tá? Que todo projeto na vida tu tem agregado ônus. Tu até leu no início lá que o Napoleão Hill falou que trabalhar duro e tal e correr atrás. O sucesso não vem de graça. Exatamente. Né? Em geral, as pessoas suam, as pessoas correm atrás do seu objetivo. Ou seja, quando tu responde sim a um projeto, tu não tá. As pessoas sempre. Eu quero sim. Eu quero ter um escritório de sucesso? Sim. Isso. Tá, mas quando tu responde sim, tu tem que pensar, tá respondendo sim pro bônus, que todo mundo quer, mas tem o ônus. Tu vai cooptar cliente na vila, tu vai lá às 6 da manhã na fila do INSS, que antigamente tinha, agora não teve, só por um exemplo que me deu. Antigamente, a gente dá aula para Previdência há muitos anos, hoje é tudo digital, mas teve uma época que o pessoal ficava na fila, os advogados vinham às 4 da manhã lá, o pessoal de casaquinho na fila, eles iam lá conversar, cooptar cliente. Ou seja, é tudo ônus. Então, quando tu responde sim, quero passar na OAB, tu está respondendo sim também para o ônus. O ônus é 14 semanas de estudo. Isso aí. Né? Vai deixar de fazer o que tu gosta por um tempo. Não, e aí, Palmeira, aí vem o link com o que tu estava falando. A pessoa fez tudo isso. Que se quero, se dedicou, estudou durante 14 semanas, aí chega um momento decisivo. É a cereja do bolo. É aquele dia da prova. Aí ela bota tudo a perder porque, eu brinco, Tu tem uma frase que eu gosto muito, aliás, eu digo sempre, o Palmeira me ensinou isso. Tu tem que levar a prova. E não ser levado pela prova. Eu agora digo assim, deixa a vida me levar. Não posso deixar a prova me levar. Eu levo a prova. E aí, é nesse momento que entra a tua pergunta. É aí que vem aquela questão. Tá? A gente sempre diz em aula, se é para não passar, não passa porque tu não está preparado de conteúdo, não porque tu não... que te faltou tempo. Não vai faltar tempo. Porque assim, uma das ferramentas agregada à última pergunta de como fazer prova é o planejamento da prova, cronograma da prova. Tu teve um cronograma de 14 semanas que tu seguiu, mudou a tua vida, tu estudou pra caramba, tudo certinho, os pontos que mais caem, com horário fixo, aproveitou o máximo, fez as revisões, tem técnicas de memorização, a gente não falou, para não esquecer mais. Tá? Assim, ó, a gente quer que vocês aprendam um ponto e não esqueçam nunca mais. Porque tem técnicas para isso, a gente passa técnicas de memorização. São as ferramentas de memorização do Exor. Aí chega na hora da prova, tu faz de qualquer jeito. Não, a prova também tem que planejar. Tu tem que fazer coisas, tarefas em tempos específicos da prova. E uma das tarefas é acertar a questão que não sabe. Seria isso que tu queria? Agora eu gostei. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, Paulo? Vamos dar um exemplo aqui. 3 minutos, Palmeira. 5 minutinhos. Então vamos lá. Olhar lógico, tá? Nós temos... O que é o olhar lógico? A gente sempre diz assim, ó, quem sabe, quem estudou, aprimora o olhar jurídico. Aí ele olha a questão da prova, se ele sabe o jurídico, ele acerta, se ele não sabe, ele vai chutar, ele tem 25% de chance de acertar, porque são 4, A, B, C e D, são 25%. Ele vai botar qualquer uma lá, vai ficar com 25%. Ele tem 75%, 3 chances em 4 de errar. Será que não tem alguma coisa para fazer melhor que isso? É claro, se tu tem olhar jurídico, tu pega e acerta a questão. É letra A, letra A. Claro. Mas eu não sei se é letra A. Exatamente. Eu estou em dúvida entre A, B, C e D. Eu não sei nada. Ou estou em dúvida entre A e B. Já tirei 2. Será que não tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar o meu desempenho? Não ficar só com 25? Aí que vem aquela minha preocupação, que eu comecei a pensar nisso desde a década de 90. Será que não tem alguma coisa lícita? Então, o que eu descobri? Que tem algumas questões com erro de lógica. Esse erro de lógica não vai anular a questão. Tá? Mas só vocês vão saber. Porque vocês vão treinar tanto. O que é erro de lógica? As 4 opções A, B, C, D e E, elas se relacionam entre elas. Em toda a questão, não. Uns 40% da prova, 30% da prova, tudo isso sim. Sabe aquele candidato que fez 39, 38, 37, isso, 36, que é o que 35? Mais acontece. Ele captura essas com olhar lógico. Captura. Tá? Não são todas as 80 questões. 30% da prova, 40% da prova, vocês vão encontrar erro de lógica. Tá? São as 4 opções se relacionando. Quando elas se relacionam entre elas, vocês conseguem criar leis
tá? De tal maneira que tu exclui uma ou outra opção, fica com duas. Às vezes é tão mal feita a questão, o examinador não sabe que a questão mal feita, só você sabe que exclui 3, vocês acertam. É isso aí. Tá? E a gente organizou em 3 tipos de erro de lógica, que a gente chama banco de coro, universo e coincidência. Estão vendo aí? Banco de coro, universo e coincidência. Eu vou dar só um exemplo, tá? Banco de coro. Aqui, ó. A questão número 22, no nosso curso, a gente trabalha os 3 tipos de lógica, com muitos exemplos. Vocês vão ver como é poderosa essa ferramenta que faz vocês acertarem muito mais questões na hora do fechamento da prova. Tá? Então, no nosso curso não tem aquele cara com 39, com 38. Ele vai capturar questões ali. Tá? Então, a questão número 22 do concurso 37. Não precisa nem ler o enunciado. Às vezes, o erro de lógica, tu tapa o enunciado e tu periga acertar a questão. Dê uma olhada na opção A e na opção D. Na opção A, diz assim, ó, Lucas... mas eu não vai ler, tu não vai ler o cabeçalho daqui. Não vou ler. Vocês vão ver como é poderosa a ferramenta. Lucas, embora absolutamente incapaz, pode figurar como contribuinte devedor do IPTU, inclusive podendo constar seu nome na notificação de lançamento do crédito tributário. O que essa opção A está dizendo? Aqui é interpretação de texto, tá? Muitas vezes eu digo em aula, Paulo, não falta o jurídico, falta o português. Tu acredita num troço desse? É. Porque assim, ó, é incrível, tá? Quando a gente dá conteúdo em aula, o Exor já não dá conteúdo, mas às vezes a gente dá aula de conteúdo para cursos de preparatório, por exemplo, direito previdenciário, processo civil. Aí está a questão lá. Vamos fazer, pessoal. 20% acerto. Aí tu explica a questão. Explicar é pegar a questão e falar diferente. Eles acertam. Ou seja... Interpretação. Faltou português. Exatamente. Os jurídicos existiam, mas eles leram e não entenderam. Exatamente. Ou seja, faltou o português, o vernáculo. Olha que coisa maluca. Então, o que está escrito na letra A? Interpretando o texto, está escrito que Lucas é contribuinte de IPTU. Olha o que diz a letra D. Lucas é contribuinte de IPTU. E diz mais outra coisa, sendo locatário responsável tributário pelo pagamento do mesmo. Ou seja, a letra D repete a letra A, em outras palavras, interpretação de texto, e agrega mais uma coisa. Essa coisa a mais que foi agregada, então eu vou botar a letra D porque ela é mais completa. Não. Essa coisa que foi agregada, ou seja, sendo o locatário responsável tributário pelo pagamento, ela está errada. Porque, olha só, se a letra D estiver correta, Lucas é contribuinte e o locatário é responsável tributário pelo pagamento, a letra A também está correta, só que ela está menos completa. É isso aí. Porque a letra A diz Lucas é contribuinte de IPTU. Tá? Ou seja, a letra D não pode. Então, essa parte aqui está fora. Então, a resposta, inclusive, isso aqui é um exemplo de banco de coro. Por que banco de coro? No nosso curso a gente mostra por que a gente apelidou de banco de coro. Aí a letra A que é verdadeira. Então, isso aqui, esse é o tipo de questão que tu tapa o enunciado e acerta só usando as técnicas. É fantástico. É fantástico realmente, né, Palmeira? Porque as pessoas não conseguem ver isso. Claro que até pelo tempo a gente não vai conseguir abordar os vários exemplos aqui, mas é curioso que muitas das questões, elas mesmas, a própria questão, ela elimina a outra. E é o olhar lógico, é testando, é afinando esse olhar lógico que a pessoa vai realmente acertar. Claro que teríamos vários exemplos aqui para dar para cada uma dos modelos ali, mas... E, Paulo, eu só sou juiz hoje pelo olhar lógico, sabia? Não sabia. Eu fiz o meu concurso em 2001, foi o primeiro concurso que eu fiz logo que eu passei, logo que eu me formei, lembram disso? Tá? E eu fiz a nota de corte. Eram 66 questões a nota de corte. Tá? Não, desculpa, 68. Quantos eu fiz? 68. E naquela época eu já tinha olhar jurídico mais olhar lógico. Se eu vou para a prova só com olhar jurídico, que a gente chama de força bruta, eu não faço 68. Olha só. Eu trabalhei cada questão, além do jurídico, o olhar lógico também e consegui. Como é poderosa essa ferramenta. Palmeira, vamos ficando por aqui.
Estão nos fazendo sinal para desistir do podcast. E por mim, eu ia até... Agora me empolguei, Paulo. Mas deixa que nós vamos ter um reforço. Vamos ter o próximo? Vamos ter um próximo. Se as pessoas nos pedirem próximo, né? Boa. Só se pedir. Tá. Só vai ter o próximo se pedir. Tá bom? Queríamos, então, agradecer aí. Eu acho que é uma oportunidade. Está aí uma das novidades do Exor Inteligente para 2024, nosso podcast. Terão outros, se vocês quiserem. E vai ter o Exorino. Tá chegando aí o Exorino. Eu quero ver esse Exorino. Vai ser uma coisa muito gaiata esse Exorino. Vai chegar. Pessoal, um forte abraço aí. Até a tua aprovação. Abraço.